ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que cada um vai poder estar acessando o vídeo. Esse então é o 6º vídeo nosso. O primeiro foi mais uma introdução para a gente dizer como que ia estar funcionando essa videoaula, se ia contar como aula ou não. Então, como está tudo esclarecido, não vou nem voltar atrás no que nós já tínhamos conversado, tá? No último vídeo, eu estava falando sobre o sistema tampão. O que acontece no sistema tampão, que são as plaquetas que elas vão fazer o primeiro, como posso dizer, é o primeiro aporte do corpo para conter uma hemorragia. Então o que acontece? Eu até dei exemplo quando tem a punção, tá? Na hora que for fazer a coleta sanguínea, a agulha entra, tem um ângulo específico, nós vamos ver isso em sala de aula, nós vamos aprender em sala de aula. Tem um ângulo específico, você entra com ele aqui. Quando você tira, não sangra aqui, ó, a veia. Lembrando que nós escolhemos o sangue da veia, a artéria mais profunda, e dificilmente nós vamos colher o sangue da veia, da artéria. Nós só vamos colher esse sangue arterial quando estivermos no hospital, numa UTI, no pronto-socorro, alguma coisa assim. Do contrário, muito, muito, muito raro. O que acontece? Às vezes a pessoa trabalha no laboratório e é feito a coleta de sangue caseira. Como que eu posso? Ou delivery, tá? Antigamente falava-se caseira, hoje em dia está muito na moda de falar delivery. O que acontece? A pessoa às vezes está acamada, a pessoa não tem como sair de casa e ela entra em contato com o laboratório disponibiliza uma pessoa para fazer essa coleta sanguínea. Às vezes essa pessoa ela já está ou inconsciente ou ela está muito mal, a família já sabe como essa pessoa está, aí possivelmente vai fazer todo não posso explicar, tudo que for necessário para fazer a coleta do sangue venoso, tá? Nunca do arterial. Em último caso, se não conseguir, tá? Mas só quando a pessoa está em estado muito debilitado. Do contrário, não. Colhe na mão, colhe no pé, colhe em vários outros lugares, mas nunca arterial, tá? E a principal função dessa coleta de sangue trazem inúmeros resultados, eles elucidam várias doenças, ou às vezes não acontece de não fechar um diagnóstico, mas sim, não posso explicar, ter um direcionamento para que o diagnóstico seja, tá? Então, no slide 14 eu falei um pouco do sistema tampão e como funciona o mecanismo. Aí eu coloquei ali, ó, pela ação dos leucócitos exerce a proteção contra agente infeccioso. O que acontece? Vamos dar exemplo aí que não vou dar nem exemplo de um animal peçonhento, uma coisa que a gente costuma corriqueiramente, vai cortar o dedo na faca, alguma coisa assim de casa. Aquela faca não está 100% esterilizada, então ela vai contaminar o local, isso é fato. Se aquilo vai ser nocivo para a pessoa ou não, nós vamos ver com o decorrer do tempo, tá? 1 dia, 2 dias, 3 dias, se aquilo vai inflamar, se vai infeccionar, o que vai acontecer. Então, as plaquetas elas se agregam, elas são direcionadas para aquele local ali do corte, para acontecer o estancamento daquela hemorragia, daquele pequeno sangramento. Quando é muito pequeno, só as plaquetas conseguem fazer. Quando é um acidente muito grande, aí não, tem que ir pronto-socorro, tem que fazer sutura, tem que fazer vários outros procedimentos, tá? E não só as plaquetas elas migram para aquele local, normalmente migram os leucócitos, que são células de defesa. O que acontece? Esses leucócitos, eles vão fazer o primeiro combate contra o agente infeccioso. Como eu disse, a faca possivelmente ela não esteja 100% esterilizada. Por mais que lave, por mais limpa que esteja, ela não está 100% esterilizada, tá? Teria que passar álcool 70 em tudo, como é um procedimento cirúrgico, ou num autoclave,
E depois nós vamos conversar, em microbiologia nós vamos falar um pouquinho sobre o autoclave, como funciona, que é uma máquina para fazer a esterilização de vários aparelhos. Não só aparelho, isso é usado, não só, não posso explicar, não é só usado para fazer esterilização de material, tipo material cirúrgico, bisturi, algumas coisas assim, é usado para ter uma outra série de infinidades, tá? Então vamos dizer assim, vamos partir um pouquinho agora, mais para a parte da análise do exame, para a gente poder entender um pouquinho como que funciona, tá? O que acontece? O sangue, isso na imagem número 15, nós vamos ver um esfregaço aqui. E isso eu vou mostrar para vocês como é esse esfregaço em vídeo. Eu vou entrar, quando nós voltamos em aula, eu vou entrar em contato com a escola, eu vou ensinar vocês pelo vídeo primeiro, depois eu vou entrar em contato com a escola, ver se a escola vai poder disponibilizar o material para a gente estar podendo fazer isso em sala de aula. O sangue vai ser nosso mesmo, pontinha do dedo, uma gotinha de sangue já é o suficiente. O que acontece? A lâmina, ela é isso aqui, ó, não passa disso. Essa largura aqui dos meus dois dedos, esse comprimento aqui, tá? Daqui a aqui. É uma lâmina extremamente fina, muito fina mesmo. Aí o que acontece? Nessa posição, ó, nessa posição, pinga-se uma gota de sangue bem no comecinho dela. Com uma outra lâmina, nós fazemos isso, encosta nesse sangue. A hora que o sangue tá aqui, tá? A hora que ele atingiu toda a extremidade da outra lâmina aqui, ó, então você faz isso, o sangue vai espalhar na lâmina de cima, que está inclinada, você puxa um pouquinho para trás, mínima coisa, e corre lá para frente. Isso é chamado de esfregaço. O que acontece? Se você não tiver um aparelho para fazer leitura dos hemogramas, alguns aparelhos já são muito antigos. Vamos dar exemplo aqui, um Cobas. Nossa, o nome do aparelho é Cobas, deve ter acho que uns 25 anos, acho, até mais. Mas o que acontece? Ele é muito preciso. Se ele sempre for calibrado, ter manutenção certinha, ele é muito preciso, ele é muito bom. Porém é antiquado. Tem várias limitações que implicam. Os modernos hoje em dia, dificilmente a pessoa vai fazer o esfregaço na mão. Quando que vai fazer? Ah, então não tem necessidade de eu aprender, professor? Não, tem. O que acontece? Pensa o seguinte, ó. Eu vou dobrar aqui, ó, a capa do meu notebook. Então vamos dizer, aqui você está com a tela da sua máquina, né? Eu não lembro se é 16 ou 17 polegadas, alguma coisa assim. Mas enfim, num quadradinho aqui do lado, aqui, ó, nós vamos ver o exame, a leitura do exame em números está aqui. Aqui nesse quadradinho, ele vai aparecer o quê? Ele vai aparecer como se fosse uma nuvem, várias nuvens com cores. E aquelas cores vão indicar um desvio. Vamos dar um exemplo aqui. Se a pessoa tiver uma anemia, ele vai ter a cor vai ter a nuvem vai ter uma cor específica. Isso varia de aparelho para aparelho, tá? Aí você vai falar, ah, ele tem um desvio, a gente vai ver um pouquinho disso de desvio. Tá normal? Não. Tudo que não é normal é um desvio. Ou para cima, ou tá muito alto, ou para baixo. Então, para vocês entenderem, quando a pessoa, um tipo de anemia, que é a ferropriva, que é a privação de ferro, que é a mais comum no nosso país, tá? O que vai acontecer? Quando ele se desloca para um lado, você vai falar, é uma possível anemia, tá? Houve um desvio à esquerda. Ou então você vai falar, houve um desvio à direita. Nós vamos ver um pouquinho mais isso daí. Mas eu estou dando exemplo de uma coisa corriqueira. Aí vamos dizer assim, a criança tem alergia a pelo de gato, tá? Aí faz uma série de exames, tá?
mas não é no sangue. A gente vai ver nos anticorpos que vai ver no plasma. Só estou falando para vocês terem uma ideia, tá? Melhor, uma criança tem leucemia, que daí você vai conseguir ver no hemograma, tá? Aquele desvio vai ser diferente do desvio da anemia, tá? Aquele desvio, ele vai se caracterizar por uma outra cor, e nessa tela aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ele vai se direcionar para o outro lado. Isso, o profissional que vai estar fazendo a análise, ele vai falar, nossa, teve um desvio para a esquerda, mas está num grau muito alto. Então isso é preocupante. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer um esfregaço, que é esse método. Aí vai fazer uma coloração, nós vamos colorir essa como posso explicar? São recipientes, tá? Geralmente eles são como se fossem uns potinhos, tá? Mas é de vidro, com 3 cores específicas. Nós vamos ver isso também. Azul, violeta genciana, Lugol e violeta genciana, Lugol. Tem um terceiro que, dependendo do laboratório, eles mudam um pouquinho, mas normalmente é violeta genciana, Lugol. E tem um terceiro, vocês me perdoem, mas isso varia de laboratório para laboratório. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, o porquê dessa variação. O que acontece? Aí lava na água corrente essa lâmina e põe para secar. Então o Lugol, ele vai colorir o linfócito. A violeta genciana vai colorir tal coisa. Cada corante colore alguma coisa. A hora que você colocar no microscópio, você vai conseguir ver. Então no microscópio você vai conseguir ter certeza do que você viu. Nós vamos fazer uma contagem diferencial. O que é isso? Literalmente. Nós vamos pegar o nosso campo de visão, aonde nós estamos lendo, e contar quantos leucócitos nós achamos. O leucócito está alto, mas a hemoglobina está muito baixa. Aí nós vamos fazer uma relação para entender o que está acontecendo, tá? Então é possível sim diagnosticar só pelo exame manual, muito complicado, muito demorado. Hoje em dia é impossível, não tem como nós imaginarmos um mundo vivendo só do manual, não tem como, mas ele é necessário. O que acontece? É o auxiliar que vai fazer essa leitura? Não é o auxiliar que vai fazer essa leitura. Porém, o auxiliar pode fazer toda a preparação da lâmina. Então ele vai poder pegar o sangue, pôr na lâmina, fazer o esfregaço, colorir essa lâmina, deixar pronta para o profissional que for fazer a leitura. E normalmente não é uma lâmina. Entendeu? Às vezes é 4, 5, 6 lâminas. Às vezes é 10, 12, dependendo do fluxo do laboratório. Cada laboratório tem um fluxo, tá? Vamos aqui para o slide 16. Tá? Hemograma. É a simples contagem dos glóbulos. Então nós vamos ver o hematócrito, indica o volume de hemácias em relação ao volume total da amostra de sangue. Então nós escolhemos uma quantidade de sangue no tubo. Nós vamos fazer uma relação de quantos glóbulos vermelhos ou hemácias tem dentro daquela quantidade daquele tubo lá. Tá? Depois nós vamos analisar o plasma. Ele tem que ter 55%. Tá? E uma camada muito fina de leucócito, que são as células de defesa, 0,1. E as hemácias, elas representam de 40% a 47% do total. Então sempre tem uma variaçãozinha, tá? Por que eu estou dizendo isso? O hemograma, ele não sai específico uma coisa só. Às vezes no próprio hemograma, você fala, mas pediu o hemograma custa R$30, R$25. O que o médico vai fazer com o hemograma? Eu quero fazer uma ressonância, uma tomografia. Não. Às vezes, pelo hemograma, ele já pode descartar alguma doença. Ou pode levantar suspeita de outras. Tá? Então, é extremamente importante o exame de sangue. E isso eu estou falando do sangue inteiro, tá? Sem centrifugar, sem o plasma que nós vimos lá. Tá? Estou falando do sangue inteiro, do conteúdo inteiro. Tá? Sem ter a distinção do plasma. Tá bom?
Aqui nós vamos falar um pouquinho do plasma. Acho que já está dando horário também, né? 15 minutos, né? O que acontece? É no plasma que se dissolve a substância transportada pelo sangue. Corresponde a 55% do volume total de sangue e contém 93% de água, além de outros componentes como compostos orgânicos diversos, aminoácidos, hormônios, lipoproteínas, vitaminas. Gente, vamos lá rapidinho para vocês entenderem. Compostos orgânicos diversos. Todo o metabolismo do seu corpo, ele libera uma toxina ou ele libera um hormônio. Tá? Os aminoácidos é o que faz o nosso corpo funcionar. Tudo que nós comemos, ele vai fazer o quê? Ele vai se transformar lá no final em glicose. Então, mas você pode comer uma carne? Não, a carne é proteína, é outra coisa. Então vamos supor, nós comemos o nosso arroz e feijão todo dia. Tá? O feijão também tem uma quantidade de carboidrato. Tudo que tiver, aí o que for fibra, o corpo vai separar tudo. Tá? Mas lá no finalzinho, o que vai acontecer? Ele vai quebrar todas as moléculas da glicose, seja qual for a sua procedência, da frutose, que é o açúcar das frutas, e ele vai transformando em aminoácido, que é o nosso combustível. A nossa energia são os aminoácidos. Por isso que a pessoa, quando treina, faz academia, toma aminoácido, para não sentir aquele cansaço. Tá? É extremamente importante, não é doping, não é bomba, não é droga, não é nada. É só para você não ter aquele cansaço, aquela estafa física. Tá? Os hormônios são extremamente importantes, principalmente as mulheres sabem como os hormônios são importantes. Tá? Qualquer tipo de hormônio é muito importante. Tá? As lipoproteínas são as gorduras. Tá? Então ela começa com uma apolipoproteína. Nós vamos ver no próximo vídeo. Tá? E as vitaminas. Gente, por hoje é só. Eu fico aqui. Desejo a todos um bom dia, uma boa noite, um bom fim de semana. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Para quem ainda tem a sua, dê um abraço, dê um beijo, porque é muito válido. Tá? Mãe é mãe, nós só temos uma. Beijo a todos.